acompanhem, né? Me acompanhem aí. Vejam só. Antes de mais nada, gente, por que eu decidi inaugurar essa catequese? Pelo seguinte, eu percebi que muitos de nós, inclusive membros do ISPA, mas muitos dos que vêm aqui, muitos de vocês, né, precisam disso, né? Inclusive várias pessoas já me procuraram pessoalmente, pedindo para abrir uma catequese aqui no ISPA, pedindo para a gente tentar formar as pessoas relativo no que diz respeito à moral, à fé, aos costumes da igreja, né? E eu, conversando com Deus, né, e tomando conselho com algumas pessoas, eu percebi que realmente era muito conveniente que se fizesse isso por duplo motivo. O primeiro motivo é que aqui no ISPA nós damos assuntos, damos formações para vocês sobre os santos, nós damos formações sobre política, né, ou seja, sobre algum aspecto aí da história da política, ou então algum acontecimento que a igreja já se pronunciou. Por exemplo, a gente já tratou aqui a respeito do nazismo, do comunismo, de várias encíclicas dos papas, né? Tratamos aqui sobre as vidas extraordinárias aí de vários santos, mas tudo isso sem o básico não adianta, tá? Não adianta, porque o que moveu o magistério da igreja a ensinar os fiéis a postura correta relativa, por exemplo, ao comunismo, ao marxismo, ao liberalismo, né? O que ensinou a igreja o que fez a igreja nos ensinar que devemos, por exemplo, no âmbito político, defender a vida desde a sua concepção até a morte natural, tudo isso, gente, que a gente já ensinou aqui para vocês, brota da própria caridade de Deus, né? E as pessoas que se dedicaram a isso no decorrer dos séculos tinham uma fé inabalável, né? Os grandes mártires da igreja, as pessoas que se colocaram no âmbito político para defender a fé, pessoas que deram a sua vida, ou então chegaram pelo menos a um martírio cultural, foram martirizados, digamos assim, pelo menos nas suas relações, né? Todas as pessoas que tomaram essa cruz nos vários aspectos de maneira heróica, o fizeram justamente porque tinham a sua alma fundada na rocha firme do Cristo, né? E nós não fazemos isso senão fornecendo às pessoas a formação mínima, ou seja, conhecimentos mínimos a respeito do amor de Deus, né? Justamente para que elas possam aderir a esse amor e irem para o mundo. Então veja, uma coisa complementa a outra. E aí aqui temos algumas passagens que eu coloquei só para nos inspirar aqui no início, né? Mateus, logo, São Mateus, né? Na verdade, Jesus, pela pena de São Mateus, fala: ide e ensinai. Ele dirigiu isso aos seus apóstolos, esse mandamento, né? Ide e ensinai, né? E ele afirmou também: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que aceitarem, né? Ensinai a observar tudo aquilo que vocês me viram fazer ou me ouviram falar. Quer dizer, Jesus Cristo, ele não fez da igreja, por exemplo, um local de luta política, né? Então veja, nós aqui temos aqui é muito pequeno, aquela que acontece. Se a gente tem esse carisma político aqui no ISPA, não é por outro motivo senão de servir a Deus, porque não faz sentido, né? Nós aqui ficamos reforçando tanto como é que o leigo tem que se portar na política, como é que ele tem, né, que responder aí as várias questões. É claro que a gente não dá uma fórmula pronta, mas a gente traz princípios, só que esses princípios estão todos fundados nesse mandamento de Jesus, brota disso, tá? E aqui no terceiro ponto que eu coloquei: ninguém ama o que não conhece, né? Isso é uma coisa que é óbvia, mas é necessário dizer, né? Se nós queremos ser bons cristãos, se nós queremos realmente amar a igreja, defendê-la, se nós, por exemplo, ficamos tristes porque o mundo está muito perverso, né, e ensinam coisas malucas por aí, tudo bem, a gente tem razão, mas o que a gente tem feito para dar uma resposta a esse mundo, né? Se o mundo está se formando a respeito do mal, nós estamos nos formando a respeito do bem? Muitas vezes não. Então, nós muitas vezes nos revoltamos com determinadas situações, mas nós nem sabemos responder a seguinte pergunta: o que nós defendemos?
O que nós queremos dizer quando nós falamos que somos católicos? O que isso significa? Né? Muitas vezes a pessoa ela não sabe dizer. E não precisa ser um grande doutor para responder isso. Santos analfabetos, na história da igreja, responderam, né? De maneira muito bonita, inclusive. E aí, gente, eu queria começar a exposição, feitas essas considerações iniciais, fazendo com vocês aqui uma experiência antropológica. Ou seja, vamos pensar no motivo pelo qual o homem foi feito. Tá? Vejam, o homem, ele de fato resume toda a criação. A gente vai ver isso com calma na catequese ainda, mas o homem, ele resume toda a criação. No seguinte sentido, ao mesmo tempo que ele tem a sua alma espiritual, a sua vontade, a sua inteligência, ele conhece as coisas, ele quer saber, ele quer amar as pessoas, coisa que só o homem pode fazer, ele também, no entanto, tem uma parte sensitiva, própria dos animais. Ou seja, o homem tem aquilo que é próprio dos anjos, que são intelecto puro, né? E aquilo que é próprio dos animais, que são sensibilidade. Então o homem resume esses dois aspectos da criação. Né? Como os vegetais, os homens têm vida. Como os minerais, os homens existem. Né? Como os anjos, os homens pensam. Como os animais, os homens sentem. Né? Tem um conhecimento sensitivo. Mas tudo isso, toda essa natureza humana, ela se ordena a algo. Né? Ela tem um fim. Nós não fomos feitos com uma finalidade em nós mesmos. Né? Quem acha que a finalidade da sua vida é você mesmo, acaba ficando no hospício. Né? Porque a pessoa ela fica tão pensativa a respeito de si mesma que ela vai parar no hospício. Né? Quer dizer, a gente foi feito para algo exterior a nós, algo que está fora de nós. E isso é com todas as coisas. Né? Por exemplo, nós não fazemos uma cadeira a não ser para que seja com a finalidade que alguém sente nela. Né? Uma cadeira parada não faz nada. Né? Um livro foi feito para que alguém leia e receba determinadas informações. Então, quer dizer, todos os entes, todas as coisas têm uma finalidade que, por natureza, tem que ser externa a essas mesmas coisas. Não faz sentido, logicamente falando, dizer que a finalidade de algo está nesse mesmo algo, pelo menos no que diz respeito às coisas criadas. É claro que Deus, a gente vai ver isso no momento adequado, ele não tem finalidade fora dele, mas isso é um outro aspecto aí. Mas vamos lá, gente, essa ideia de que o homem se ordena algo para fora dele, nos faz pensar, né? Aqui algo é isso. Né? Bom, antes de até querer entrar em considerações mais filosóficas, teológicas, eu gostaria que cada um de vocês pensasse a respeito da sua vida interior, da sua interioridade. Né? O que vocês tanto aspiram? Né? Vocês andam no mundo, estão aí fazendo suas coisas e tal. O que vocês buscam? O que vocês querem? Né? Vocês querem a felicidade, certo? Todas as pessoas, pode perguntar para um ateu, para um pagão, para um agnóstico, para um satanista, né? Para qualquer pessoa, a menos que ela esteja no hospício, aí realmente não dá. Mas para qualquer pessoa, você pergunta, o que você quer? Eu quero ser feliz. Muito bem. Então, realmente, o fim a que o homem se ordena é a felicidade. Ele foi feito para ser feliz, para a felicidade. E, nesse sentido, nós estamos sempre querendo fazer algo. Por exemplo, quando nós nos pegamos em momentos de aflições, o que a gente pensa? O que eu posso fazer para melhorar? Não, o que eu tenho que fazer e tal? O que eu tenho que resolver? Né, e tal? Quer dizer, a gente está sempre inquieto, querendo resolver, fazer, para alcançar uma satisfação. Isso é próprio do ser humano. Né? Um boi não tem isso. Né? Um boi, ele come lá, fica cheio e tal, e ele está lá tranquilo, dorme, uma beleza. Né? Ele não tem questões existenciais, por exemplo, nossa, o que vai ser da minha vida? Não, um boi não pensa isso, né? Um cachorro não tem crise existencial, né? Apesar de que hoje em dia tem gente
querendo criar filhos, criar cachorros como se fossem filhos, né? Mas, regra geral, o cachorro não tem crise existencial. Por quê? Porque, realmente, todas essas coisas, todos esses animais aí, que a gente chama animais brutos, não é porque eles são ferozes não, tá? Brutos, em filosofia, quer dizer aquele animal que não tem racionalidade, porque nós somos animais racionais, né? Os animais irracionais a gente chama animais brutos. Pois bem, esses animais, você vê que eles alcançam o seu fim aqui nesta terra. Aqui nesta terra. Eles ficam perfeitamente bem aqui nesta terra. Ou seja, eles têm as necessidades do corpo supridas e essas necessidades se exaurem ali. Por quê? Porque eles têm o conhecimento sensitivo e as necessidades dos sentidos são, vamos dizer assim, supridas aqui nesta terra. Agora nós não. Nós podemos alcançar muito dinheiro, muito conforto, né? Muitas coisas e continuamos inquietos, né? Vocês podem ver isso nos artistas, eles têm fama, todo mundo hoje em dia quer fama, né? Não, eu quero ser bem sucedido, não sei o quê. Muito bem, você pega os artistas aí que chegaram no cume dessa ideia de ser bem sucedido e eles se suicidam. Você vê o alto índice de suicídio hoje, pessoas famosas, pessoas que têm dinheiro, que são conhecidas, né? Às vezes um homem que tem todas as mulheres do mundo, né? Hoje em dia, se perguntar para um homem aí qualquer, claro, estou generalizando, né? Mas infelizmente no mundo pagão que a gente vive, você pergunta para um homem comum, até mesmo que pode se dizer cristão, mas por uma má formação ele vai responder isso, o que ele fala? Ah não, quero muitas mulheres, é meu sonho, né? E tal, tem muitas mulheres, né? Para eu me relacionar. Então, esses homens aí que tem qualquer mulher que ele quiser, estão se matando. Por quê? Porque nós fomos feitos para Deus. Né? Nós fomos feitos para Deus. E fora de Deus, é impossível, antropologicamente falando, que alcancemos a nossa satisfação. Nosso coração continua inquieto. E aí eu gostaria de partilhar com vocês um texto maravilhoso aqui de Santo Agostinho, que o catecismo coloca. Está no número 30 do catecismo, quem depois quiser dar uma olhada, fala assim: esta busca, né, o catecismo está se referindo à busca por Deus, a busca pela felicidade, né? Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros, que o ensinam a procurar Deus. Aí a citação de Santo Agostinho, lá das Confissões, né? Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, a vossa sabedoria não tem medida. O homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos, precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo, né, falando de Deus, vós mesmo o instigais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor. Porque nos fizestes para vós, e o nosso coração está inquieto, né, enquanto não descansa em vós. Nosso coração está inquieto, né? Coro inquietum, né? Coro inquietum. Nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Pois bem, então, gente, nós somos feitos para Deus e nós vemos em nós mesmos que temos necessidade dele, porque nada que a gente faz está bom, né? A gente procura todas as glórias do mundo, dinheiro, conforto, sexo, a fama, né? Procuramos ser reconhecidos, mas quanto mais nós fazemos isso, mais inquietos nós ficamos. É uma coisa impressionante, né? Eu falo por experiência pessoal, mas eu convido a que todos façam esse exame de consciência, que nós realmente não conseguimos ficar satisfeitos aqui nessa terra. A gente não consegue, nós não conseguimos. É uma coisa impressionante, né? Quanto mais nós tentamos, mais nós quebramos a cara e vamos como que cavando a nossa própria cova, né? Pois bem, por isso, gente,
o Criador, Deus Todo-Poderoso que nos criou, colocou em nós, como diz Santo Agostinho aqui, um desejo de Deus. Né? Vós mesmo o instigais a isso. Nós temos esse desejo. E foi Deus que colocou, tá certo? No nosso coração. E tendo esse desejo, a gente pode alcançar, pela nossa via natural da razão, algo a respeito de Deus. Nós temos essa capacidade, tá? Por quê? Porque, como eu disse, nós temos racionalidade. E a racionalidade nos faz perceber que este mundo não pode ter um fim em si mesmo, como eu já disse para vocês. E que, portanto, há um fim maior. Aquilo que a gente vai estudar, começar a estudar no primeiro artigo de fé, que é a criação. Esse fim é Deus, né? É aquele que é o próprio ser, o motor de todas as coisas, aquele que criou tudo, né? Que está para além do mundo. Né? Então a gente, pela nossa razão, é capaz de entender isso. Tá? Não, claro, a revelação inteira, senão não faria nem sentido que Deus se revelar. Mas nós somos capazes de algo. Tá? E aí eu gostaria de ler para vocês aqui. Vejam só. Aqui é a Humani Generis. Não sei se é assim que pronuncia. Humani Generis. Papa Pio XI. Né? Vejam só o que ele fala. Embora possa realmente a razão humana, com suas forças e sua luz natural, chegar de forma absoluta ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus, único e pessoal, que sustém e governa todo mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural, impressa pelo Criador em nossas almas, entretanto, não são poucos os obstáculos que impedem a razão de fazer uso eficaz e frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus transcendem por completo a ordem dos seres sensíveis e, quando entram na prática da vida e a informam, exigem o sacrifício e a abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, já pela ação dos sentidos e da imaginação, já pelas más inclinações nascidas do pecado original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Veja. Facilmente os homens se persuadem de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. O Papa está colocando, tem algo em nós que faz com que nós nos persuadamos de que as verdades de Deus são falsas, justamente porque nós não queremos que seja verdadeiro. Por que a gente não quer? Porque a gente não quer se converter. Né? E aí, daí que surgem as várias religiões. A diversidade de religiões, ela se explica justamente pelo fato de que o homem busca Deus. Né? O homem busca Deus e por isso mesmo cria religiões. Tá? Todas as religiões têm uma explicação antropológica. Né? Claro, muitas delas são a ação direta do próprio Satanás, sem dúvida. Né? Mas, antropologicamente falando, elas nascem desse desejo do homem de tender ao transcendente. Por exemplo, no Antigo Testamento, Israel fazia lá umas imagens e começava a colocar a imagem no lugar de Deus. A imagem era o próprio Deus, né? Então começava a adorar lá o bezerro de ouro, tá certo? Por quê? Justamente porque o homem tem essa necessidade. E aí, gente, isso tudo também pode ser visto nos deuses que nós fazemos para nós mesmos, mas que nós não nos damos conta. Todo mundo tem um Deus, tá? Os ateus podem falar que não creem num Deus transcendente. Tudo bem, eu até acredito, né? Mas eles creem em algum Deus. Todo mundo. Porque Deus, aqui, não estou falando no sentido impróprio, quer dizer aquilo que sua alma mais aspira, aquele desejo de infinitude, de beleza, de paz, de felicidade, que todo mundo quer. Eu já mostrei para você que todo mundo quer. Então até o ateu tem um Deus, só que ele pode ser o Deus de uma pessoa. Por exemplo, o ateu coloca a esperança
sei lá, no seu filho, na sua esposa, no seu esposo, na sua mãe, no seu pai, né? Começa a idolatrar aquela pessoa e sua esperança é aquela pessoa, né? No trabalho, a pessoa quer trabalhar cada vez mais, não se contenta, quer sempre subir de posições, quer sempre... ele acha que a felicidade dele virá pelo trabalho, né? Ele acha que o Deus dele, né? Ou seja, aquilo que vai satisfazê-lo é uma alta posição. No dinheiro, na saúde, veja só, saúde, tudo isso aqui é coisa boa, tá, gente? Pessoas são boas, trabalho, dinheiro, saúde, né? No conforto, numa paz vazia e humana, etc. Ou seja, todas essas realidades que nós temos neste mundo, nós começamos a idolatrar e buscá-las como se fossem o nosso último fim. Daí que nascem as doenças espirituais, né? O avarento põe a sua esperança no dinheiro. Seu Deus é o dinheiro, ou os bens materiais, ou a ausência deles, né? Tem também o inverno. Muitos pobres são avarentos, porque não conseguem servir a Deus enquanto não arrumarem algum dinheiro. E aí fica o tempo inteiro, não, eu tenho que arrumar um trabalho, eu tenho que crescer de vida, pelo amor de Deus, não sei o que, eu não tenho iPhone, eu não tenho, né? Ficam desesperados, né? Ah, não, aquele cara ali tem o relógio dele, pelo amor de Deus, eu tenho que comprar um Oiapoque igual, né? Para eu aparecer para os outros e tal, né? Mas essa é a avareza, né? Ou então, no caso do sexo, né? O sujeito é luxurioso, né? No caso da comida, eu não citei aqui, mas o cara é guloso, que a gente fala, né? O cara tem gula, então tem tudo nas nossas doenças espirituais. Aí eu queria compartilhar com vocês aqui, gente. Vocês vejam que eu sempre compartilho alguma frase bonita para quebrar o clima, porque vocês ficam muito tempo me ouvindo falar, aí vocês ficam entediados. Aí eu vou lá e coloco uma coisa bonita para vocês continuarem tendo atenção, porque senão vocês perdem atenção. Falam, não quero ouvir esse cara mais não. Fica tranquilo, né? Não, mas é a estratégia pedagógica, né? Veja só. Aqui do Imitação de Cristo, a edição da Biblioteca Católica, tá? Aqui na parte que só para quem não conhece, rapidinho, Imitação de Cristo é um grande livro espiritual de vida interior, escrito por um monge, Tomás de Kempis, tá? Recomendo a todos aí. Página 26, ó, das afeições desordenadas. Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, entra logo a sentir-se inquieto. Vejam só, o soberbo e o avarento nunca têm descanso. O pobre e o humilde, por outro lado, vivem em muita paz. Quem ainda não morreu perfeitamente a si mesmo, é bem depressa tentado e vencido em coisas pequenas e insignificantes. O fraco de espírito, ainda um tanto carnal e inclinado às coisas do mundo, dificilmente pode desapegar-se de todos os desejos da terra, e por isto sente-se muitas vezes triste quando dele se priva, e com facilidade se irrita se alguém o contraria. Mas se alcança o que desejava, logo o oprime o remorso de consciência por haver seguido sua paixão que não lhe traz a paz que buscava. É, com efeito, resistindo e não obedecendo às paixões que se encontra a verdadeira paz de coração. Paz não terá, pois, o homem carnal nem o dissipado, mas o fervoroso e espiritual. Né? Isso aqui é o Tomás de Kempis nos mostrando justamente que nós não teremos paz enquanto nós não nos decidimos assim, com firmeza pelo reino de Deus. Tá? Nós não teremos. Nós sempre ficaremos intrigados, nervosos, ficaremos inquietos, como diz Santo Agostinho. Muito bem, Leandro, mas para quem está falando isso aqui não é catecismo? Né? Não, pois bem, é o seguinte, né? Porque Jesus se compadeceu da gente. Né? É que eu queria chegar. São Paulo coloca de maneira linda, eu não coloquei aqui, devia ter colocado, né? Eu vou lembrando das coisas à medida que eu vou dando a palestra. São Paulo coloca de maneira linda, lá em uma de suas cartas, que nós não temos um sumo sacerdote que é incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Nós não temos. Hebreus, né? E aí, São Paulo narra em alguma outra passagem, ele se desapegou de si mesmo e fez-se escravo até a morte de cruz, por nós, para nos dar a paz.
Tá? A gente vai entender ainda isso na catequese, como que se deu. Mas o que eu queria colocar para vocês aqui, gente, é que a gente tem um salto. Primeiro nós temos um homem que quer conhecer a Deus e como que as apalpadelas se frustram. E são poucos os que o alcançam, só pela sua razão. Né? Assim, plenamente jamais vai alcançar. Mas são poucos os que conseguem ainda conhecer algo verdadeiro de Deus só pelo uso da razão. A maioria acaba idolatrando o dinheiro, o sexo, né? a fama, o satanismo, né? Qualquer outra coisa. A gente não dá conta. Tá? E é aqui que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões, sem exceção. É a diferença entre fé e crença. Tá? Fé e crença. Vejam bem. Crença, todo mundo tem. Todo mundo crê em um Deus. Nesse sentido de crença. Todo mundo crê que o sexo vai dar felicidade, todo mundo crê que a fama, que as amizades, que a paz, qualquer outra coisa, né? Deste mundo, não a paz de Deus, mas a paz deste mundo, o conforto, todo mundo tem essas crenças aí, né? Agora, o cristianismo, ele traz algo que é só dele, que é a fé. Por quê? Eu quero dizer, só porque eu sou cristão, estou sendo muito tolerante, né? Eu falei, não, mas é uma questão conceitual, né? Intolerância mesmo. Vejam só, a fé, aqui entendida, significa a resposta do homem ao Deus que se revela. Tá? Pô, Leandro, mas as outras religiões lá, tem lá o Buda, e lá na revelação de Deus, não, tem lá o Allan Kardec, na revelação de Deus, não sei lá, tem o fulano de tal, isso aí não é revelação de Deus. Veja, não. Buda é Deus? Não, nunca se pretendeu Deus, né? Allan Kardec é Deus? Não, nunca se pretendeu Deus. Agora, o cristianismo é a religião do verbo, do Deus que se encarnou na história. Ele veio na história fisicamente, né, num tempo determinado, e deu aos homens o conhecimento das coisas divinas. Jesus Cristo se encarnou e nos mostrou o seu amor esse que ele vive desde toda a eternidade, junto com o Espírito Santo e Deus Pai, na glória da Trindade. Ele nos mostrou e ele manifestou na sua humanidade o amor que Deus, desde toda a eternidade, tem com cada um de nós aqui. Ele nos mostrou isso, na sua carne, tá certo? Então, gente, só no cristianismo nós temos fé. Essa fé aqui é entendida como resposta do homem a Deus. Porque só no cristianismo que tem um Deus que se encarna. Nenhuma outra tem isso. Tá? Maomé não era Deus, ele nunca se pretendeu Deus. Maomé, inclusive, falava que Jesus Cristo era um blasfemo, assim, não nesse sentido, que na verdade ele nega isso, ele considera Jesus Cristo um profeta, mas quando ele se refere aos cristãos que falam que Jesus Cristo se pretendia Deus, ele afirma isso como uma blasfêmia. Não se pode, Deus jamais poderia se encarnar. Então veja, está excluída essa hipótese, né? Para as outras religiões. Então, gente, a fé é a adesão do nosso intelecto às verdades divinas e ao projeto de amor para nós. Nós olhamos para o que aconteceu, para a revelação do Deus feito homem, que nos dá a conhecer todo o desígnio do Antigo Testamento, que a gente vai, com a graça de Deus, ver também com tranquilidade nos nossos encontros, né? E aí a gente vai lá e adere. Nós dizemos, eu creio. Fala, mas Leandro, por que eu tenho que crer nisso aí? Não, fala sério, porque eu não vivi lá e tal, né? Pô, é demais, né? Se você aí é muito supersticioso, né? Então veja bem, nós vamos aprender aqui, gente, que a fé é algo seguro, justamente porque aquele que se dá a conhecer, ele se deu a conhecer historicamente e ele mesmo é Deus, e Deus não pode se enganar e não engana ninguém. Tá? Veja, nas nossas relações humanas, a gente confia em muita gente. A pessoa fala, vamos fazer tal projeto? Não, beleza, confio em você, vamos lá. Você dá a sua confiança, tá certo? Mas os seres humanos podem se enganar, ou podem te enganar. Agora, eu quero dizer, por que muitos de nós, quando vamos falar de Deus, né, a respeito da fé em Deus, temos esse preconceito? Não, porque
sei lá, eu não quero acreditar nisso aí. Dizendo que nós mesmos acreditamos nos homens. Que coisa é? Que coisa estranha é essa? Não é? Quer dizer, eu estou aqui dizendo que Deus se encarnou na história, se deu o seu modo, mostrou para nós o seu modo de ser, ele se manifesta na história, a gente vai ver ainda a manifestação de Deus por meio da sua igreja, tá? É algo patente, né? E por que nós não queremos dar esse passo? Nós temos que entender, a fé, ela parte justamente do reconhecimento de que a autoridade de Deus, ela é digna de confiança, porque ela não se engana e não engana ninguém, tá? Vamos ver aqui. Vou ler isso, vamos passar. Então, gente, sendo assim, né, reconhecido o fato de que o cristianismo é a religião do verbo encarnado na história, nós temos que estudar catequeticamente, nós temos que fazer uma jornada espiritual de contemplação dessas verdades, sob pena de nós não amarmos esse Deus, de nós não darmos essa resposta da fé. Porque, como eu disse, ninguém ama o que não conhece. Se nós não conhecemos o que Deus fez, o amor de Deus, como é que a gente vai assentir com esse amor? Não tem jeito, né? A pessoa, né? E aí, gente, eu gostaria de introduzir aqui para vocês a fé, né? Ou melhor, as linhas gerais a respeito daquilo que é a fé da igreja, para a gente poder caminhar nos próximos encontros. E como nós chamamos qual o nome que nós damos àquele conjunto de revelações, tá? Da graça que Deus traz para nós, desse encontro entre a humanidade e o divino? Como é que nós chamamos esse dom que Deus nos deu aí? Depósito fidei. Depósito da fé. Tá? O que é o depósito da fé? Aqui é uma analogia muito bacana. Você pega um depósito, coloca todas as suas coisas lá. Tudo que você tem está lá. E você precisa guardar com uma chave firme, colocar cadeado, colocar uma cerca elétrica, né? Colocar segurança. Tá? Pois bem, Jesus Cristo, ele se encarnou e deixou à sua igreja o depósito fidei, o depósito da fé, que é justamente tudo o que ele fez, ensinou e manifestou, né? E deixou, né? Que são os sacramentos. Tudo que ele fez, deixou, ensinou, está no depósito da fé. E esse depósito da fé, gente, ele é composto de tripla coisa, tá? Tripla coisa. Vamos lá. Primeiro, da sagrada tradição, de onde brota tudo mais, tá certo? Sagrada tradição. E também das Sagradas Escrituras e do magistério da igreja. São os três tentáculos, digamos assim, os três firmamentos do que nós chamamos de depósito fidei, aquilo que dá sustentação a essa realidade. Esses três: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Magistério. Tá? Vamos começar pela tradição, que eu coloquei aqui na tradição apostólica. Na verdade, aqui vocês vão ver que no item 3 tem a tradição também, que é a mesma coisa, mas é porque eu só vou fazer uma diferenciação aí. Mas vamos começar pela tradição apostólica. Tá? Jesus Cristo, ele se encarnou, como eu disse várias vezes aqui, né? E fez discípulos.
Só que ele não fez só discípulos, ele fez também 12 apóstolos, nós sabemos disso. E a esses 12 apóstolos, ele, primeiro, deu a chave dos reinos dos céus, do reino dos céus, a esses 12. E, após enviar o Espírito Santo, concedeu a eles o poder de perdoar os pecados e afirmou, na verdade ordenou, que eles ensinassem a todos os povos tudo o que eles de Jesus viram. E aqui eu queria trazer alguns testemunhos, justamente dos apóstolos mesmo, para vocês verem que desde a época dos apóstolos eram assim. Veja, São Paulo, na segunda carta a Timóteo, fala: conservai-vos firmes na fé e guardai as tradições que aprendestes, quer pela nossa pregação, quer pela nossa carta. O que ele está dizendo? Veja, nós recebemos algo de Jesus, nós recebemos o amor de Jesus, ele nos ensinou o caminho para o céu. Então guardai aquilo que vocês ouviram falar de nós, seja por essas cartas, seja pela nossa pregação, guardai, porque nós recebemos, nós somos os apóstolos, nós recebemos, guarda vocês, ele está transmitindo. São João, na sua segunda carta, olha o que ele fala, capítulo 12 aqui: embora tivesse muitas coisas a escrever-vos, não quis fazer por meio de tinta e papel, pois espero ver-vos e falar-vos de viva voz. Vejam isso. São João estava conversando com um determinado povo e falou: veja, eu queria falar com vocês mais coisas, mas eu vou passar para vocês o que eu aprendi de Jesus pessoalmente, beleza? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas, perdão, gente, aqui eu li a primeira, aquela conservai-vos firmes na fé, era Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, tá? Agora é 2 Timóteo. O que ouviste da minha boca e de muitas testemunhas, confia-o a outros homens fiéis, capazes de instruir os outros. Então veja, e tem várias, também São João fala: Jesus fez e disse muitas outras coisas e nós não conseguiríamos escrever tudo em livro, porque ele até fala, nem caberia de tanta coisa. Então o que São João está falando? Jesus, ele é a revelação do Pai, não é um livro. O livro não é palavra de Deus, só o livro. Não, o livro é palavra de Deus, a Bíblia. Mas a palavra de Deus revelada é o depósito fidei, todo o depósito da fé, que na verdade é o que Cristo quis deixar para a gente. Ele é a revelação e ele nos deixou um depósito e confiou esse depósito à sua igreja. Isso é muito interessante, porque em nenhuma das passagens finais ali da vida de Jesus, em que ele ordena aos apóstolos a que cumpram a sua missão, há coisas do tipo, ide e escrevei um livro para que os outros creiam. Não tem isso, eu não encontro isso, de verdade. Ide e deixar tudo escrito para que no século XVI Martinho Lutero pegue o livro e ensine as pessoas. Não tem nada disso escrito. Fala assim, chega lá Jesus: não, aqui, por favor, coloque esse escrito aí, pelo amor de Deus, porque senão as pessoas vão esquecer de mim. Jesus não tinha essa preocupação, porque ele instituiu uma igreja. Ele instituiu um homem, falou: meu filho, vocês 12 aí, vão lá, ensinam, pregam, mostram aos homens o caminho da salvação, e eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Foi isso que ele fez. Então, primeiro, a Bíblia não é a única revelação. Essa revelação que eu estou mostrando para vocês, que diferencia o cristianismo, é a revelação do Verbo divino, que é Cristo. Aí vocês vão me falar, Vocês vão me falar assim: Leandro, mas qual que é a garantia que eu tenho disso? Você tem fontes históricas, como é que é? O pessoal dos primeiros séculos criam isso mesmo, isso aí é invenção lá da igreja medieval, para oprimir as pessoas. Pois bem, Santo Agostinho, Sermão ao Povo de Cesareia. Santo Agostinho, querido pelos calvinistas. Os calvinistas adoram Santo Agostinho, não é isso? Olha o que Santo Agostinho fala: Sermão ao Povo de Cesareia, uma carta. Está lá, uma carta, na verdade, uma página de uma carta, que Santo Agostinho, ele escrevia muitas epístolas
botava seus sermões lá, mas também dava sermões, claro, dava sermãos nas comunidades que ele ia pregar. Né? Veja só, fora da Igreja Católica pode encontrar-se tudo, menos a salvação. Pode-se ter honra, pode haver sacramentos, pode cantar-se o aleluia, pode responder-se o amém, pode defender-se o evangelho, pode ter-se fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e inclusive até pregá-lo. Mas nunca, se não for na Igreja Católica, pode encontrar-se a salvação. Quando Santo Agostinho estava brigando com o pessoal donatista, que foi uma heresia, a gente vai estudar ela, não vou entrar em detalhes aqui, ele defendeu aquilo que nós chamamos de sucessão apostólica, tá? É o item 2 aí do programinha de vocês, o item 2 do ponto 2, né? Porque vejam, tudo bem, Cristo instituiu uma igreja, a igreja tem a missão de pregar o depósito fidei, né? Fazer todos os homens chegarem ao conhecimento da verdade, à salvação, mas, e depois que os 12 morressem, como é que fica? Né? Tem que haver uma sucessão. Tem que haver uma sucessão, assim como houve em Judas. Vocês veem do lado dos apóstolos. Judas morreu e se escolheu outro. Depois, estava bem escrito, foi a eleição do outro. Né? Os próprios apóstolos deliberaram entre si e escolheram o outro. Agora, e depois que os 12 todos morreram? Aí acabou a tradição apostólica? Acabou isso que nós chamamos de a entrega da chave do reino dos céus aos apóstolos? Essa missão de ser apóstolo não acabou, né? E nós temos que estar unidos a essa sucessão para que nós tenhamos certeza de que a tradição que nós recebemos é dos apóstolos, porque se não for dos apóstolos, não é de Cristo. E veja, Santo Agostinho, quando ele estava contrariando lá os donatistas, os hereges donatistas, ele recorre à sucessão dos bispos, dos apóstolos, né? Bispos e apóstolos aqui é o mesmo sentido, para mostrar que os donatistas estão errados. Veja como é que ele fala. Aí aqui é a epístola número 53 de Santo Agostinho. Se vocês têm as edições da Paulus, lá tem as edições só de epístola lá. Vocês podem, se quiser fuxicar lá, vocês compram lá, tem várias cartas de Santo Agostinho, são muito boas, né? É importante falar de Santo Agostinho, século IV depois de Cristo. Isso, Santo Agostinho é século IV, Mas isso aqui eu pego Santo Agostinho porque realmente ele é muito bom, né? Esses relatos aí é desde do Santo Inácio de Antioquia, é o mais antigo que eu conheço. Santo Inácio de Antioquia foi discípulo de São João, né? Ordenado por São Pedro. Aí eu não tenho conhecimento, perdão. Pode ser. Eu não sei. Mas ele defende isso tudo, né? Mas veja só, se a sucessão dos bispos for levada em conta, quanto mais certa e benéfica a igreja que nós reconhecemos chegar até o próprio Pedro, aquele que portou a figura da igreja inteira, a quem o Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O sucessor de Pedro foi Lino, e seus sucessores, em ordem de sucessão ininterrupta, foram estes: Clemente, Anacleto, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, Higino, Aniceto, Pio, Sótero, Eleutério, Vítor, Zeferino, Calisto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabiano, Cornélio, Lúcio, Estevão, Sisto, Dionísio, Félix, Eutiquiano, Caio, Marcelino, Marcelo, Eusébio, Miltíades, Silvestre, Marcos, Júlio, Libério, Damaso, Cirício, cujo sucessor é o presente bispo Anastácio. Nesta ordem de sucessão, nenhum bispo donatista é encontrado. Cara, foi irônico, né? Nesta ordem de sucessão, nenhum bispo donatista é encontrado. Cara, Santo Agostinho, né? Tudo bem, então a sucessão apostólica, gente, é aquela realidade pela qual os apóstolos transmitem o munus. O que é munus? É a prerrogativa / dever. Ou seja, é o direito de ensinar, de santificar, de administrar os sacramentos, mas também o dever. Né? Eles transmitem esse munus aos seus sucessores, de modo que esses sucessores são e realizam a própria missão dos apóstolos. Eles são os apóstolos. Né? Paulo VI, numa carta que ele dirigiu nas Nações Unidas, cujo ano não me lembro mais, eu me lembro que ele disse exatamente isso. Ele falou:
eu, Pedro, ele começou a ficar falando, eu, Pedro, quer dizer, ele, na prática era Pedro que estava falando. Vocês entendem? Então, essa é a nossa garantia. Agora, a gente tem que diferenciar também, gente, a tradição de tradições. Tá? Ponto 3. Aí eu vou ler o catecismo aqui. Número 83 do catecismo. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo, nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da grande tradição, essas tradições menores podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas. O que você está colocando aqui? Eu quero que vocês entendam que tradição não é sinônimo de coisa antiga, nem é sinônimo de uma coisa que está aí há muito tempo. Tá? De fato, a tradição apostólica está desde os apóstolos, mas não é porque algo está desde os apóstolos que é tradição, com T maiúsculo. Tá? Por quê? Por exemplo, nós temos várias ordens monásticas que surgiram no tempo já dos padres apostólicos, as primeiras sementes começaram a surgir, e são obras maravilhosas, são carismas maravilhosos, formas de viver a vida, disciplinas específicas. Vocês devem saber algo sobre os jesuítas, os carmelitas, né? Os beneditinos, os dominicanos, né? Tudo isso aí, gente, é uma coisa santa e presta serviço à tradição que nós chamamos de tradição com T maiúsculo. Porque essas tradições aí, elas podem mudar, né? Nós podemos mudar uma questão de disciplina no nosso mosteiro, nós podemos mudar alguma questão, algum costume muito antigo que se tem em algum lugar, dependendo das épocas. Mas é claro, nós sempre temos que fazer isso levando em conta o Espírito Santo, né? E se isso é bom mesmo para as almas ou não. Não é porque não é algo dos apóstolos que a gente tem que desprezar e jogar fora. Mas eu quero que vocês entendam essa diferença. A tradição que eu estou falando aqui é aquela tradição que constitui um aspecto fundamental do próprio Cristo, da mensagem do próprio Cristo e da salvação do próprio Cristo. Tá? Veja só, gente. Eu disse para vocês que um aspecto é a tradição, o outro aspecto é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura eu vou voltar nela ainda no finalzinho aqui. Mas qual que é o outro? É o magistério. Tá? Magistério quer dizer aquele que ensina, né? Meu magistério, né? O meu ensinamento, né? Estou ensinando vocês. Né? Vejam só, número 85 do Catecismo. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Veja, Cristo falou isso para os apóstolos: quem vos ouvir, a mim ouve; quem vos rejeitar, a mim rejeita. Né? Cristo fala também: me odiarão a vós. O que ele está falando? Vocês são meus apóstolos, vocês vão seguir a mesma sorte. Se eu ensinei, ensinam em minha autoridade. Claro que eles não podem fazer contra a autoridade de Jesus, aí não está cumprindo o ofício. Mas há o mandato. Veja, aqui o Catecismo vai explicar. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e deste único depósito da fé obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Ou seja, é um serviço, é uma caridade do magistério da Igreja. E aqui que eu entro na questão dos dogmas. O que são os dogmas? Primeira definição, é uma definição pessoal, tá, gente?
Só para vocês entenderem. Dogma para mim significa caridade. É uma caridade que nós temos dogmas. Caridade. Não é, nossa, uma imposição dogmática. Né? Você é um dogmático, você é um radical. Não. Dogma são aquelas verdades que a igreja afirma que provém dos apóstolos, como algo obrigatório e revelado pelo Cristo mesmo. Isso são os dogmas. Agora, por que eu digo que é caridade? Porque seria muito fácil. E hoje em dia, infelizmente, lamentavelmente, muita gente pensa assim, que a gente podia deixar todo mundo crer no que quisesse. A igreja falar, não, vocês podem fazer o Jesus que vocês quiserem, pode ser um Jesus que gosta disso, daquilo. Você faz o seu Jesus, sua imagem e semelhança. Fica à vontade. Faz o que você quiser. O que importa é amar. Né? O que importa é fazer o bem. Bom, se a igreja fizesse isso, o que ela estaria fazendo? Ela estaria fazendo o seguinte, estaria rasgando o que o Cristo mesmo ordenou, que é ir de ensinar e observar tudo o que vós me vis fazer e ouviram falar. Não, o que me viram fazer e ouvisse falar. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Qual que é esse caminho largo? As várias propostas que a gente tem por aí, caminho largo. É muito fácil a gente estar na mentira, muito fácil nós sairmos da igreja, muito fácil, difícil é perseverar na fé, entende? Então o dogma é justamente uma caridade de uma igreja que reunida em concílios, em conclaves, né? No coração ali dos apóstolos, nos propõe. Então eles falam, gente, ó, vocês aí que estão falando, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, toma cuidado, não é a palavra de Deus. Vamos lá, vamos relembrar o que é o depósito da fé. Ó, vocês que estão falando que Jesus não é Deus, aconteceu muito no início do cristianismo. Jesus não é Deus, toma cuidado, vamos ver isso aí, né? Ó, vocês que estão falando aí que Jesus não foi homem, aconteceu também. Tomem cuidado, Jesus foi homem também, né? Então, quer dizer, é como se a gente estivesse andando no caminho, que Jesus é o caminho, gente. A gente está andando para Jesus. Estamos lá, bonitinho, fazendo nossas orações, né? Meditando os mistérios de Deus. Aí, lamentavelmente, em um determinado momento da história, as pessoas começam a pregar algo que Jesus não pregou. Opa! A igreja vai lá, não pode. Jesus até confiou a Pedro, confirmai as minhas ovelhas, apacentai as minhas ovelhas. Então chega a igreja e fala, gente, olha só, vocês estão num caminho aí que é perigoso, vocês vão cair no abismo. Então a gente vai colocar uma cerquinha, tá? Não passe dessa cerquinha, é o dogma, não passe da cerquinha. Se passar da cerquinha, é herege, né? Toma cuidado, né? Porque a gente quer o bem de vocês. A gente não quer que vocês aí vão para o inferno, que creem em qualquer coisa. A gente quer que vocês creem no verdadeiro Jesus. O Jesus que se revelou a nós. Então, vamos lá, gente. Entende? É isso que é o dogma. É uma caridade. Nós temos que ser felizes com isso. Imagina, gente, os protestantes, é uma coisa impressionante. Os protestantes têm 30 mil denominações. Vejam, eles não sabem qual Jesus que eles creem. Você vai no Edir Macedo, é o Jesus do dinheiro. Você vai na outra, é o Jesus mas você vai na outra, é o Jesus da paz. Aí vai na outra, é o Jesus do sei lá o quê. Aí vai na outra, é o Jesus... Né? Não dá. Tem até uma que eu vi lá, o Jesus que manda o pastor adulterar a mulher. Vocês já viram isso? Chega o pastor lá e fala, não, e tal, como é que é? Passou na Globo isso aí, uma remissora assim. Estava escrito adúltero, mas ele leu adultério. Aí o pastor, não, porque Jesus está me mandando adulterar a sua esposa. Palavra de Deus, né? Por que isso? Porque saíram da sucessão apostólica, saíram da verdadeira igreja. Aí cada um cria o seu Jesus. Eu quero um Jesus que me deixa adulterar. Pode. Eu quero um Jesus que me fala que eu tenho que ter muito dinheiro. Pode. Eu quero um Jesus que me fala qualquer outro. Cada um inventa um aí, faz o Jesus a imagem e semelhança, né? Não pode, gente. Tem que permanecer na única fé. Como eu e o Pai somos um, né? Seis vós um também. Né? Permanecei no meu amor. Eu orei para o Pai para que fostes um em mim.
Jesus orou por nós. Jesus até hoje ora. Né? Até hoje ele está lá no céu intercedendo para que nós voltemos a ser um. Infelizmente hoje em dia a gente não é um, os cristãos, né? Eu não gosto de falar em cristão, as várias denominações, por um problema conceitual. Né? Quem estava aqui na palestra do Anguete viu o motivo. Eu acho um motivo bom. Mas enfim. Eles também não estão assim, eles falam muitas verdades, né? A gente vai chegar a isso no ponto relativo a isso. Né? Mas, enfim, a verdade plena só na Igreja Católica. Tá? Agora, gente, eu queria propor para vocês aqui mais uma coisinha. Vejam só. Eu pensei que eu tinha trago as palavras de Santo Agostinho a respeito do cânon bíblico, não trouxe. Tudo bem. Vejam só. Aqui o último ponto aqui, gente, coloquei, Sagrada Escritura, o cânon bíblico. Só relembrando, por que eu estou explicando isso tudo para vocês? Pode estar achando que não tem nada a ver, não. Porque eu estou mostrando para vocês aqui qual que é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é o depósito fidei. É isso que eu vou estar explicando para vocês a partir da próxima aula. Eu vou começar com o símbolo dos apóstolos. Tá? Então não faz sentido eu ensinar para vocês o símbolo dos apóstolos se eu não ensinei de onde vem o símbolo dos apóstolos. Vem dos apóstolos que receberam uma missão. Tá certo? Então, por isso que eu estou fazendo essas explicações aí, mas tudo isso nós reveremos com muito mais profundidade na catequese, muito mais profundidade, só para vocês terem noções gerais mesmo, tá? Vejam, o magistério proclama os dogmas. Os dogmas são caridades da igreja com a gente. Ótimo, né? Tradição apostólica. Tradição com T maiúsculo. Ótimo. Agora, e a Bíblia, né? Sagrada Escritura. Agora, a Sagrada Escritura, ela decorre da tradição apostólica, que eu queria falar com vocês, para finalizar esse ponto 2 aqui. A Sagrada Escritura decorre da tradição apostólica. Por isso que a tradição apostólica, ela tem primazia. A tradição apostólica é de onde provém verdadeiramente o depósito fidei, porque Cristo confiou aos apóstolos da sua missão. Isso, gente, isso aí, eu não vou ficar aqui passando passagens atrás de passagens, porque nós vamos estudar isso detidamente na nossa catequese. Mas ele deu aos apóstolos. Né? Então, gente, Sagrada Escritura. Cristo morreu, né? No ano 33, não é isso? Mais ou menos. Aí no ano 34, vamos fazer um esforço de imaginação. Como é que o pessoal vivia no ano 34? É igual esses protestantes aí? Carregando Bíblia? Né? Só a Escritura? O pessoal no ano 34, como é que eles faziam? Eles eram perseguidos. Mas como é que eles faziam para ensinar? Cada um com a sua Bíblia lá? Não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. Ano 100, como é que eles faziam? Ano 200, como é que eles faziam? Ano 300, veja. Pregação oral e fração do pão. Né? Deixa eu ver se eu acho Santo Inácio aqui. Santo Inácio de Antioquia, gente, foi discípulo de São João e batizado por São Pedro, segundo a contribuição aí. Deve ser mesmo, né? Vê aqui se eu acho aqui. Acho que deve ter para. Eu lembro que o catecismo cita o Santo Inácio para cá. Bom, enfim, Santo Inácio de Antioquia foi aquilo que a gente chama de padre apostólico, justamente porque ele conviveu com os apóstolos, ou conviveu com alguém que conviveu com os apóstolos. No caso de Santo Inácio, ele conviveu com o próprio apóstolo São João, foi discípulo de São João, né? Morreu lá para o ano 103, mais ou menos. E ele falava, perseverai na fração do pão, né? E na escuta atenta da pregação. O que ele está dizendo? Gente, perseverai em receber aquilo que a igreja está te dando. Pregação. E a igreja, ela até
mais ou menos aí o ano 397, não tinha a definição de quais livros faziam parte da Bíblia ou não. Então como é que essas pessoas viviam? Como é que você podia... Né? Porque para Lutero é muito fácil, né? O Lutero nasceu lá numa época que podia imprimir a Bíblia muito facilmente, distribuir para todo mundo e tal. Mas para aquele pessoal que era perseguido pelo Império Romano, os primeiros cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, tinha uma dificuldade tremenda em serem cristãos. Como é que você pode exigir deles? Cada um tem a sua Bíblia em casa. Não era pela Bíblia, era pela sagrada tradição. Os apóstolos e os sucessores dos apóstolos ensinavam para essas pessoas aquilo que ouviram dizer do Cristo. E é claro, gente, aí você tinha uma epístola de Paulo lá numa região, sei lá, no norte da África tinha uma epístola tal, no sul não, né? Mas para baixo tinha outra. Aí lá no Império Romano tinha o Evangelho de São Mateus. Aí lá no sei lá o que. Claro, esses textos foram se espalhando no decorrer do tempo. E eu nem vou ficar aqui entrando nessas minúcias históricas, até porque eu nem tenho capacidade para isso, sendo bem sincero. Mas o fato é que até mais ou menos o ano 400 não havia a definição de quais livros eram palavra de Deus e quais livros não eram palavra de Deus. E aí houveram dois concílios fundamentais, né? O concílio de Hipona, no ano 393, e o concílio de Cartago, no ano 397, em que a igreja, utilizando-se da autoridade dos apóstolos, definiu quais livros são palavra de Deus e quais não são palavra de Deus. Por exemplo, Marcião, que era um monge herege lá da época, ele defendia que só podia entrar na Bíblia algumas epístolas de São Paulo. Não, só as epístolas de São Paulo, o resto não é palavra de Deus, não. Evangelho de São Mateus, São João, nada disso é palavra de Deus, só algumas epístolas de São Paulo. Tinha os gnósticos que queriam pôr até Evangelho de Santa Madalena, vocês terem noção. E se liam isso em muitos lugares. Liam lá, Evangelho de Santa Madalena. Né? Quer dizer, é um evangelho apócrifo, não tem comprovação de que ela escreveu, mas se atribuía a ela. E as pessoas liam aquilo. Então, diante dessa confusão toda, a igreja definiu o que é palavra de Deus e o que não é. E aí que veio a Bíblia. Ou seja, a Bíblia tem a sua autoridade fundada na sagrada tradição. E depois veio o Martinho Lutero e falou, não, a igreja católica, a Bíblia não comprova a igreja católica. Ô Martinho Lutero, a igreja católica que deu autoridade para a Bíblia. Como é que pode um negócio desse, né? Você falar, não, que você olha para o filho, aí fala para o filho, não, você não parece com seu pai, logo seu pai não existe. O que é isso? Né? Não existe, senão nem estaria aqui. Né? Uma coisa fala, eles interpretam a Bíblia do jeito deles e falam que a igreja é falsa porque não está na Bíblia a igreja. O que é isso? Né? Uma coisa escandalosa, né? Hã? Eles falam isso mesmo. Pois é, mas é escandaloso. A igreja está na Bíblia. Está na Bíblia, mas é claro, eles interpretam do jeito deles, né? E aí Santo Agostinho também fala, não creria no Evangelho se a autoridade da Igreja Católica não me levasse a isso. Não creria no Evangelho. Vejam só. Tudo bem, vou ver aqui. Muito bem, acho que já está bem explanada essa parte aqui. Pois bem, agora, gente, nós chegamos na terceira parte da exposição. Eu coloquei os 4 pilares catequéticos. Eu já dei uma palestra aqui sobre catecismo. Algum de vocês estava presente? Só você? Também. Nessa palestra eu abordei justamente o intercalamento entre essas 4 realidades aqui. O símbolo dos apóstolos, os 7 sacramentos, os 10 mandamentos
e a vida interior. E vai ser essa a ordem que nós vamos seguir. O símbolo dos apóstolos vem dos concílios de Nicéia e Constantinopla. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, vai até creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, né? Esse credo é o símbolo dos apóstolos. Nós vamos estudá-lo com detença, não vai ser essa palestra rápida. Eu vou parar, vou falar com calma cada ponto, né? Por exemplo, nós vamos falar da tradição apostólica talvez em um encontro inteiro só disso, né? E aí eu preparei um material para vocês, vai ser enviado para vocês sobre o símbolo. Eu não preparei sobre os outros não, justamente porque vai demorar. E aí depois nós vamos estudar os 7 sacramentos, os 10 mandamentos e a vida interior. Graças a Deus, vocês não vão estudar comigo. Graças a Deus, porque pelo bem espiritual de vocês, né? Quem vai estar dando para vocês aí, ao mesmo tempo, olha que coisa boa, né? Vai ser o Frei Leandro e 2 outros freis lá do Nossa Senhora do Carmo, que eu estou em contato. Mas o nosso esquema vai ser justamente 2 encontros, pelo menos por mês, tá? Assim que a gente vai ter de catequese. Um desses encontros vai ser eu expondo sistematicamente o símbolo dos apóstolos, e no outro encontro, ou nos demais que tiverem, os freis dando palestras sobre vida interior para vocês. Justamente porque eu sei que a maioria, ou quiçá todos, estão na igreja já. São batizados, comungam, têm relacionamento com Deus, né? Já estão na vida da igreja. Então não faz sentido eu deixar a vida interior para o final. Não faz sentido. Vocês já têm vida interior, então é bom que vocês cultivem, tá? E para aqueles que não têm, bom também que vai começar a ter, né? E aí, alguém aqui tem familiaridade com o catecismo? Esse aqui? Esse vai ser o meu guia nesses encontros, vai ser meu guia, tá? E aí, se vocês tiverem condição, sugiro que comprem e leiam, quem puder, claro, não é obrigatório, mas que leiam. Mas é obrigatório, mas é muito bom. É bom, e que leiam ao mesmo tempo que nós vamos avançando aqui, tá? Mas eu perguntei isso para vocês mais porque o catecismo, bem como os demais catecismos em geral, dividem a exposição nesses 4 pilares aqui. Eu não tirei da minha cabeça, não. O catecismo está dividido assim, tá? E aí eu vou fazer uma síntese, só para terminar aqui essa exposição. Foi uma exposição bem light, né? Mas para dar o gás inicial do nosso projeto, tá? Eu vou dar aqui uma síntese da palestra que eu dei a respeito do catecismo. Veja só. Do que se trata o símbolo dos apóstolos? Se trata dos dogmas relativos à ação de Deus, né, na nossa vida. Bem simples, para vocês entenderem. Se trata daquelas verdades relativas à ação de Deus, à revelação de Deus. Tudo aquilo que nós temos que crer e amar para sermos salvos. Veja, crer em Deus Pai Todo-Poderoso. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que há um Pai, Criador de tudo, né? Criador do céu e da terra, que ordenou tudo. Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, esse Cristo que desceu e nos salvou. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, aqui é a paixão de Cristo, né? E vai indo. Mas é óbvio que essa realidade não nos basta. Não basta nós dizermos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Como diz Jesus Cristo mesmo, aquele pela boca, não, perdão. Não sei se foi Jesus Cristo ou São João. Não tenho dúvida, tenho minhas dúvidas. Se vocês puderem até me ajudar.
Mas, enfim, São João ou Jesus falaram que aquele que diz crer em Jesus, até desse São João, né? Aquele que diz crer em Jesus, mas não segue os seus mandamentos, é um mentiroso. É um mentiroso. Fala, não, eu creio em Jesus. Ah, crê? Ah, crê, né? Entendi. Mas, gente, isso é todo mundo. Isso aqui é todo mundo. O primeiro passo para nós é conhecer o símbolo dos apóstolos, é conhecer o amor de Deus, é olhar para fora, para a história e ver o amor de Deus para nós, para conosco. Isso se chama verbum externo, verbo externo. O que é isso? Você vê para o Cristo, né? Vê para o amor, vê para a entrega, para a vocação, para o chamado de Cristo. Você se maravilha, fala, como que pode um Deus que vive na sua felicidade se encarnar na minha miséria para me salvar? Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Aí diz Jesus para Tomé, feliz daqueles que não viram, mas creram, no nosso caso. Então nós não vimos isso aí, lá que ocorreu há 2000 anos atrás, mas nós queremos crer e viver isso. Só que nós não temos força. Todo mundo, ninguém tem força, né? Ninguém tem força. Nós somos fracos, nós temos muitas ocupações. Não, eu vou falar com vocês, eu tenho ocupação demais, estou perdido, né? Tem muita ocupação, muita preocupação, né? Muita coisa para pensar e não colocamos Deus em primeiro lugar, por nossa fraqueza e pelo nosso pecado, né? Porque a nossa natureza, ela tende ao mal. Pode parecer escandaloso, mas a gente vai ver na catequese isso tudo. E eu sugiro que vocês passem um olho, tá, no programa que eu vou mandar para vocês verem que realmente tem uma ordem, tem um método, pra vocês verem que não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça ali, é algo realmente que eu fiz com muito carinho para todos que vierem aqui, tá? Mas aí nós não conseguimos amar a Deus, a gente olha para esse verbo externo, ficamos tristes. É como Adão, que após o seu pecado se esconde no jardim com medo de Deus, né? Ou como Pedro, que após trair Jesus 3 vezes, ficou triste, saiu chorando. E a gente fica triste, nossa, muita coisa, não consigo, né? Só que Jesus não para de nos chamar, ele está lá sempre chamando, né? Jesus é o homem mais paciente da face da terra, principalmente conosco. E aí ele fala, deixai filhos, deixai casa, deixai amigos, deixai tudo por causa de mim, né? Ele fala, ele está sempre falando isso para a gente, sempre nos chamando. Mas ele fala mais, ele fala assim, você vai deixar, mas eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Você não está sozinho nessa caminhada. Você vai me servir, mas eu sei que você precisa da minha força, da minha ajuda. E aí vem os sacramentos, os 7 sacramentos, que são a ajuda que Deus nos dá, e que Ele confiou aos apóstolos. Se nós caímos, não ficamos desesperados. Confessemos os nossos pecados. Primeiro, tenhamos dor pelos nossos pecados, mas há a porta aberta para o perdão, o sacramento da penitência. No dia a dia, estamos enfraquecidos, estamos tentados, estamos com a alma dissipada nas coisas do mundo e pouco atenta à voz do Espírito. Nós temos a comunhão. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. É a comunhão. Nós vamos ficando próximo desse Cristo, né? E aí este amor maravilhoso de Deus por nós nos faz querer amá-lo, fazer algo por Ele. Qual que é o nosso dever? Cumprir os 10 mandamentos. Né? Então a gente cumpre os 10 mandamentos, que é, não é, veja, não é porque a pessoa cumpre os 10 mandamentos que ela é santa, tá? Vocês podem ver aí a parábola do jovem rico. Exatamente, perdão, não é nem parábola, né? É a história do jovem rico, que aconteceu mesmo. O jovem rico chegou para Jesus e falou, Jesus, o que eu preciso para ser salvo? Aí o que Jesus fala? Não, beijar. O que eu preciso para ser salvo?
cumpre os mandamentos. Sei. Não matarás, honrarás seu pai e sua mãe, não roubarás. Ser salvo. Isso aí é o quê? Vai sofrer um tiquinho purgatório, né? Só que o jovem rico quis mais. Falou, não, perdão, não quis mais não, perdão. Aí Jesus fala, mas se queres ser perfeito, deixa tudo, vende seus bens para os pobres e me siga. Aí o evangelho fala que o jovem rico ficou triste e saiu. Pô, que só os mandamentos. Tá bom, né? Já é alguma coisa, mas não é perfeito. E aqui nós queremos ser perfeitos, né? Então, gente, nessa dinâmica de 4 pilares, começando pelo símbolo dos apóstolos, estudando detidamente aquilo que a igreja crê, ensina, eu quero, na minha humilde posição, né, eu não tenho pretensões nenhuma de dar para vocês algo extraordinário, né, algo maravilhoso, né? Se é maravilhoso é pela autoridade daquele que eu vou pregar para vocês. Mas eu falo para vocês que eu só quero aqui realmente dar a oportunidade para aqueles que precisam de alguma direção, querem que aprofundar na fé. E aqui eu vou tentar sempre manter uma linguagem acessível, mas sem perder o conteúdo, tá? Sempre na caridade de Deus. Para finalizar, agora é mesmo finalizar, tá? Eu quero ler aqui o que o catecismo coloca a respeito da função do catequista, né? Da função daquele que ensina, ou melhor, da finalidade de toda a catequese, que é esse o espírito que eu vou adotar aqui. Veja, para quem quiser ler, no número 25 do catecismo, e o catecismo tem disponível na internet, tá, gente? Vocês não precisam necessariamente comprar, não. Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor aquilo em que é preciso crer, esperar ou fazer. Mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor, nem outro fim senão o amor. Então, é para amar Jesus que eu, em nome do ISPA, estou aqui hoje inaugurando essa catequese e convido a que vocês perseverem conosco, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo. Acesse ispabrasil.com para conhecer mais sobre o Instituto. Considere fazer uma pequena doação para ajudar-nos em nossos projetos em apoia.se/ispabrasil.